Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito temido pelos pais e pelos professores no ambiente escolar, que são as mordidas. É importante que nós entendemos que até 3 anos e meio, o hábito de morder é visto como um comportamento normal, porque é um momento em que essa criança está desenvolvendo a sua capacidade de verbalizar aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Então, ela está desenvolvendo a sua capacidade de conseguir se comunicar de forma verbal. E é importante também que nós entendemos que por trás desse comportamento de morder, sempre há um motivo. Não que nós estamos aqui justificando um comportamento que é inadequado, mas que para aquela idade é aceitável. Então, por que uma criança até 3 anos e meio, tem o hábito de morder? Pode ser que ela não consiga ainda se expressar de forma assertiva que ela está sentindo alguma coisa, que ela queira alguma coisa, que alguma coisa esteja a incomodando. Muitas vezes ela não consegue se defender ou não consegue sair de uma situação com um coleguinha. Muitas vezes a disputa por um brinquedo faz com que ela tenha uma reação. E como ela não sabe lidar com os conflitos, com essas situações, a única forma que ela conhece é mordendo ou batendo. É uma forma de defesa. Não que ela tenha aprendido isso em algum lugar, mas é uma coisa de instinto mesmo. Então ela está se defendendo. Então, é importante que tanto os pais quanto os professores começam a conversar com essa criança. Normalmente a criança, ela nessa idade, valoriza muito as expressões faciais do adulto. É através da expressão facial do professor, dos responsáveis, dos pais, que ela percebe que aquele adulto está zangado, que aquele adulto está triste, que está bravo com ela. Então, é importante que nesse momento em que ela tem o hábito, o comportamento de morder, que você, através das suas expressões faciais, você sinaliza para ela que aquele comportamento causa dor, causa sofrimento, que o coleguinha fica triste, que ele vai chorar, porque aquilo causou sofrimento para ele. Então, quando você demonstra isso para a criança, ela começa a entender algo que talvez, se você for explicar, ela não vai compreender. Mas você sinalizando através de uma expressão do seu corpo, você vai conseguir fazer com que ela perceba isso com mais facilidade. E é importante que seja observado em que momento essa criança costuma desenvolver esse comportamento de morder. Em que momento, em que situação, por quais motivos, o que é que ela desejou, ou que ela queria, ou que ela não queria, que fez com que ela tivesse aquele comportamento de morder. É importante também que nós acolhemos essa criança nesse momento. Normalmente, a atitude é de advertência, é de brigar, é de colocar de castigo. Nós precisamos acolher essas emoções que essa criança traz para a gente. Por que é que ela agiu dessa forma? Qual foi o objetivo de morder o coleguinha?
é uma atitude inadequada, é algo que não é aceitável, mas o que a levou a ter aquele comportamento? Outra coisa que é importante nós entendermos: existe uma função do nosso cérebro que é responsável pelo controle de impulso, o que nós chamamos de controle inibitório. E uma criança nessa faixa etária, ela não tem essa função totalmente desenvolvida. Então, é impossível que essa criança tenha um controle dos seus impulsos, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Então, é algo que nós precisamos conscientizar no dia a dia, conversar, trabalhar, fazer com que essa criança vá entendendo que aquele comportamento não é adequado, embora seja aceitável até essa idade. Mas quando a gente começa a conversar, conscientizar, explicar e sinalizar para ela na prática qual foi a reação que aquele comportamento teve, provavelmente nós vamos fazer com que esse comportamento diminua ou seja cessado completamente. Não adianta advertir, ficar bravo, ficar zangado ou colocar de castigo. Nós precisamos mesmo mostrar para essa criança que aquele comportamento não é adequado e que causa sofrimento para o outro, para que ela então possa ir compreendendo dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade de compreender que tais comportamentos não são adequados. Que você possa acolher as emoções do seu filho, do seu aluno, de forma que ele sinta confiança em você, de forma que ele consiga entender o que você precisa e quer passar para ele. No momento em que você o adverte, que você o trata com agressividade ou que você queira corrigi-lo de forma autoritária, provavelmente ele vai criar aversão com relação a você e não vai ouvir as suas explicações, não vai atender às suas intervenções, porque você causa para ela uma aversão, um ar de perigo, de você não estar aceitando, de você não estar entendendo qual é o objetivo dela com aquele comportamento. Então, é muito importante que essa criança sinta que nós estamos ali para compreender o que a levou a ter aquele comportamento. E não que nós já chegamos punindo, advertindo e fazendo com que ela se sinta desprezada, rejeitada, incompreendida naquilo que ela está fazendo e que, embora não seja uma atitude legal, mas é que no momento ela não consegue se expressar de outra forma. Ela não consegue entender que há outras possibilidades para que ela esteja solucionando ou saindo daquela situação, daquele conflito. Então, é preciso acolher e explicar dentro das suas possibilidades de compreensão. Um abraço carinhoso, boas reflexões e não deixe de acolher com sabedoria e amor o seu pequeno.